Olá, querido, graça e paz em Cristo Jesus. Mais uma vez aqui de volta para darmos continuidade nesse estudo da primeira carta de Coríntio, ou melhor, do apóstolo Paulo à igreja de Coríntio. Queridos, quero lhes dizer desde já que sou muito grato pela participação sua, de nos acompanhar, de ouvir. Esse canal foi criado apenas com um objetivo de compartilhar com a igreja local a mensagem durante esse período de pandemia que nos impediu de estarmos juntos nos cultos presenciais. No entanto, tem alcançado outras pessoas, né? Uma vez que compartilhamos em redes sociais, como o YouTube, pelo Facebook, tudo mais. Então acaba chegando a outras pessoas que também têm acompanhado. Mesmo nós estando retornando às nossas atividades presenciais na igreja, por conta de já estarmos em um processo aí de estudo, vamos dar continuidade mesmo assim, né, através de vídeo, nesse estudo da Carta de Coríntio. Portanto, eu vou limitar o tempo agora somente ao estudo, não mais com música como fazia antes, né, como fosse estivesse na igreja, né, uma espécie de culto online, né. Hoje nós vamos ficar restrito apenas ao estudo da palavra, tá bom? Até porque música tem as questões de direitos autorais e às vezes algumas músicas dá problema a gente cantar, usar ela assim no YouTube, pode dar problema. Então, para evitar essas coisas, vamos evitar as músicas. Aqui e ali possa ser que a gente cante algumas que não venha, criar nenhum problema, né? Nosso trabalho não tem como objetivo lucrar, mas se a gente puder evitar de mais problemas, melhor. Então, querido, dito essas palavras, quero agradecer mais uma vez pela sua companhia, pela sua participação. Nós já temos aí 50 pessoas inscritas nesse canal e com certeza eu creio que Deus tem falado de alguma forma ao coração dessas pessoas. Continue nos acompanhando e vamos juntos aprendendo cada vez mais dentro da palavra de Deus, tá certo? Dito essas palavras, vamos direto aqui para a leitura desse estudo de hoje. Está no capítulo 8. É um tanto curto e, portanto, eu espero fazer ele um pouco mais tranquilo, né, em vista do último que foi um pouco corrido, tá certo? Não deu nem para explicar as coisas direito. Nosso tempo aqui está bem curto. Ok, vamos então à leitura da palavra. Versículo 1, do capítulo 8 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, sobre a carne sacrificada. Paulo agora tem diante de si um problema, mais um, né? Na igreja de Corinto, mais um problema a resolver. Dá devidas orientações aos irmãos acerca do que eles deveriam ou não deveriam fazer em relação a comer comidas, tendo em vista que naquela época toda a carne era consagrada a um Deus, né? O povo de Israel estava acostumado a comer carne que era tudo consagrada ao Senhor. E outros povos também costumavam consagrar seus alimentos, coisas a deuses, né? Deuses, porque só existe um, mas isso é coisa que a gente vai ver daqui a pouco. Então, diante disso, surgiu um problema na igreja de Coríntio, e que alguns estavam sendo criticados por comer carne, outro por não comer, então essas coisas todas, então Paulo então obrigado aqui, no bom sentido, dar uma explicação e orientação a estes irmãos. Vamos então à leitura. Quanto à carne sacrificada aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento dá ocasião à arrogância, mas o amor edifica. Se alguém supõe conhecer alguma coisa, ainda não conhece até o ponto em que é necessário conhecer. Sempre nós vamos precisar conhecer um pouco mais, né? A vida é um eterno aprendiz. Isso é a pura verdade. Segue aqui no versículo 3. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Portanto,
Quanto ao comer da carne sacrificada aos ídolos, sabemos que o ídolo no mundo não é nada. E não há outro Deus senão um só, pois ainda que existam os supostos deuses, seja no céu, seja na terra, assim como há muitos deuses e muitos senhores, no entanto, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem todas as coisas procedem, para quem vivemos, e um só Jesus Cristo, pelo qual todas as coisas existem, por meio de quem também existimos. Entretanto, nem todos têm esse conhecimento. Alguns que acostumados até agora com os ídolos, quando comem da carne sacrificada aos ídolos, se contaminam, pois têm a consciência fraca. Contudo, não é a comida que nos recomendará a Deus, pois não ficaremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Repetindo aqui, não ficaremos melhores se não comermos, nem pior se comermos. Mas cuidado para que essa vossa liberdade não se torne em motivo de tropeço para os fracos, porque se alguém vir a ti que tem de conhecimento, comendo à mesa no templo de ídolos, não será ele incentivado por ter a consciência fraca a comer da carne sacrificada aos ídolos? Assim o fraco teu irmão, por quem Cristo morreu, é destruído pelo teu conhecimento. Pecando desta forma contra os irmãos, os irmãos e ferindo-lhes a consciência fraca, pecais contra Cristo. É por isso que, se a comida me fizer meu irmão tropeçar, nunca mais comerei carne, para não lhe servir de tropeço. Perceba, querido, que o apóstolo Paulo, ele é claro aqui em orientar que os irmãos, que as pessoas que se consideram maduras, essas devem ser também tolerantes para com os fracos, né? Porque a maturidade para nos conduzir ao entendimento do que posso ou que não posso fazer dentro do conhecimento bíblico, entendendo que Cristo nos libertou, é muito bom. Mas quando nós alcançamos esse patamar de maturidade, se é que assim podemos dizer, nós não precisamos passar por cima daqueles que ainda não entenderam. Não é isso? Aqui estava acontecendo exatamente isso. Problemas porque alguns se consideravam habilitados no conhecimento para comer de qualquer tipo de comida, sem se preocupar com nada, e ciente de que realmente nada disso lhe afetaria. Poderia ser comida sacrificada ao ídolo que fosse, mas desde que você esteja liberto, salvo por Jesus Cristo, essas coisas jamais lhe afetarão. No entanto, eu, estando nessa condição, eu não posso, de maneira alguma, exibir essa minha capacidade, essa minha maturidade diante de uma pessoa que não tem ainda capacidade de lidar com isso. Isto é, pessoas que ainda não se sentem libertas totalmente pelo nome de Cristo para poder pegar em qualquer coisa, comer qualquer coisa, estar diante de qualquer situação, em qualquer lugar, sem se contaminar com tais coisas. Era o que estava acontecendo aqui na igreja de Coríntio. Infelizmente,
o ser humano, por conta da falta de amor, muitas das vezes, por conhecer um pouco mais do que outro, ignora, né, as fraquezas de outros. Eu tenho aprendido que andar com pessoas em certos momentos é realmente acompanhá-las. Nunca ficar tanto para trás e muito menos ir muito na frente da pessoa, mas andar ao lado. Isto é, não exceda o limite que a pessoa que está com você, aprendendo com você, não exceda o limite que ela tem de ouvir das coisas, de lidar com as coisas. Não faça algo que ela não está pronta para ver, ouvir e saber lidar com isso, porque senão você pode escandalizar essa pessoa, pode fazer com que essa pessoa caia no pecado, no escândalo, até na fraqueza, até cair espiritualmente por conta de um exemplo seu, tá certo? Então não é bom que a gente faça uso do conhecimento que temos, da capacidade que temos para infringir, né, a capacidade do outro, se a outra pessoa não está pronta para lidar com essas coisas. E o apóstolo Paulo aqui, ele dá essas orientações. Como o texto bem aqui disse, né? Perguntaram ao apóstolo Paulo acerca de carne sacrificada a ídolos. E ele diz: sabemos que todos temos conhecimento. Isto é, todos nós sabemos que o ídolo nada é, que o ídolo é apenas uma fantasia, não é um Deus, porque só existe um Deus, que é o único Senhor, Criador e sustentador do universo. Mas, o que ele diz no versículo, no finalzinho do versículo 1? O conhecimento dá lugar à arrogância, mas o amor edifica. Então, quando eu sou muito autoconfiante naquilo que sei, mesmo que eu esteja certo, eu não posso permitir que os meus conhecimentos me façam uma pessoa arrogante, prepotente, soberbo para com meu irmão, que não tem o mesmo conhecimento que eu, tá certo? Então eu tenho que ser humilde, eu preciso ser humilde e preciso, por amor, evitar fazer coisas diante de um irmão, diante de uma pessoa que não esteja pronta a conviver ou a lidar ou a ver com aquilo que eu esteja fazendo, mesmo que o que eu esteja fazendo não me faça pecar. Diante desse texto aqui, a gente pode ver o quê? O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: ainda que um irmão tenha plena convicção de que a carne sacrificada, seja qual for o ídolo, não tenha nenhum poder de torná-lo impuro diante de Deus, de torná-lo inaceitável diante de Deus, porque o ídolo é apenas uma fantasia. E uma vez que você está em Cristo, você não tem mais nada que te prenda a nada, mesmo assim você não deve fazer uso desses recursos, dessa sua capacidade para ferir a fé de um irmão que seja mais fraco do que você. Porque se está do teu lado alguém que acha que aquilo que você está fazendo não deveria ser feito porque contraria os princípios de Deus, mesmo que ele esteja errado e você certo. Mas se ele ainda não entendeu, você precisa ter um pouco de paciência e não abusar do conhecimento que você tem, tá certo? Porque você não pode ser arrogante. Como o apóstolo bem disse aqui, o conhecimento dá lugar à arrogância, quando nós não estamos bem alicerçados na palavra, quando o amor de Deus não está enraizado em nossos corações, nós infelizmente costumamos agir muito mais na soberba do que no amor. Isso não funciona, isso não constrói, tá certo? Não constrói. Se alguém supõe conhecer alguma coisa, como diz no versículo 2, ainda não conhece até o ponto em que é necessário conhecer. Conhecer quem? Conhecer Deus
sua essência e como ele quer que nós nos portemos diante das pessoas, certo? Porque o versículo 3 diz: mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Então, quando nós amamos a Deus de verdade, nós somos submissos a Ele, nós acatamos as suas orientações, nós aderimos os seus conceitos através da sua palavra. E aí a gente consegue fazer o quê? Transmitir às pessoas que estão ao nosso redor, conseguimos transmitir um amor verdadeiro, uma paciência, uma tolerância, uma humildade, de maneira tal que as pessoas vão perceber que, de fato, nós somos uns servos de Deus. E Deus, acima de tudo, conhece você quando você age dessa forma. Então, queridos, vamos ser humildes, né? Vamos deixar que o Senhor controle os nossos impulsos, que o Senhor controle as nossas ansiedades e que não sejamos tão afoitos, muitas das vezes, de vomitar nossos conhecimentos para cima de qualquer um que nos encontre, para que nós sejamos tidos como um grande sabichão, porque a gente, na verdade, não sabemos de nada. Se o Senhor não quiser nos usar, se não vier dele a unção para falar, para ensinar, a gente não consegue transmitir o principal nas nossas palavras, que é transmitir a mensagem de Deus. É para isso que estamos aqui. É para isso que esse canal ainda está aberto. É para isso que eu me dirijo até você, lendo esse texto, compartilhando com você, dialogando com ele, juntamente com você, para que nós possamos ouvir a mensagem que Deus tem para nós, tá certo? Portanto, quanto ao comer a carne sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo no mundo não é nada. E não há outro Deus, senão um só. Pois ainda que existam supostos deuses, seja no céu ou na terra, porque, entre aspas, né, há muitos deuses, muitos senhores, isso era muito típico da cidade de Coríntio, né, da localidade, a cultura, como nós já falamos no início, um povo de cultura greco-romana que eram acostumados a ter diversos deuses, a se curvar diante de todo tipo de supostas divindades que eles tinham como Deus, que na verdade não passava de uma fantasia da mente dos homens. E olha, infelizmente, isso acontece até hoje. Hoje muita gente acredita em coisas que parecem absurdas, mas o povo acredita e simplesmente não dão crédito à palavra de Deus. E mesmo que hoje muitos venham ter ídolos, até mesmo que sejam existentes, né? No caso os santos, né? Como São João, São Pedro, Santo Antônio, São Francisco e por aí vai, que foram homens que viveram aqui na terra como nós, que serviram ao Senhor e viveram para o Senhor e que com certeza hoje estão com Deus. Assim como eu e você estaremos também com Deus se nós temos de fato entregado nossas vidas a Jesus. Se realmente houve um novo nascimento em Cristo, na minha pessoa, na sua pessoa, se nós de fato aceitamos Jesus como Cristo, como Salvador de nossas vidas, nós também vamos estar junto com eles lá na presença de Deus. Então, o que eles têm mais do que nós? Eles foram agraciados assim como nós. Eles receberam o perdão do Senhor, porque eram homens como nós. Inclusive o apóstolo Paulo que escreveu essa carta, entre outras, né? Essa e mais 12. Era o homem que foi o pior entre eles na sua época, perseguia a igreja, levava os crentes para a prisão, entendeu? Os servos do Senhor, contra os propósitos de Deus. Perceba, o homem em si, não diferente de nós hoje, mas ele foi alcançado por Deus e fez a diferença enquanto esteve aqui no mundo. Da mesma forma, meu amado Deus, quem sabe não quer fazer com você. Você que hoje ignora
né? Muitas das vezes os conceitos bíblicos, até mesmo a vida dos crentes, conduta dos crentes, quem sabe Deus quer também fazer de você história durante o seu tempo. Fazer história como? Mostrando ao mundo o seu amor, o amor dele, de Deus, mostrando ao mundo uma vida realmente vivida na presença de Deus. Então pense nisso. Vamos aqui para os nossos comentários, para a gente aproveitar melhor aqui o nosso tempo, né? Como falamos nos últimos encontros, os problemas na igreja de Corinto continuam. E embora a mensagem seja direcionada a uma comunidade específica, mas por ser esta, né, por se tratar da palavra de Deus, ela responde tranquilamente às mesmas dúvidas que permeiam a mente de muitos crentes hoje. Quantas vezes você já não ouviu alguns irmãos questionando acerca dessas coisas, né, de comida, que é sacrificada isso, aquilo, você pode comer ou não, você pode tocar, você pode passar por perto, tem gente que tem até medo, né? Mas, como a gente viu aqui, essas coisas elas não têm poder nenhum. Mas, em contrapartida, eu não posso abusar do meu conhecimento para escandalizar outros. Digamos, eu vou caminhando tranquilamente nas ruas, junto com um irmão simples que acha que aquele despacho que está na esquina ali, você não pode tocar nele. Se você tocar, você vai atrair para si a maldição e, ao mesmo tempo, vai estar desrespeitando lá, sei lá quem, as entidades lá. Para mim isso não vale nada, mas eu não vou chegar ali e não vou chutar aquilo lá, eu vou desprezar, criticar porque alguém fez aquilo lá que eu sei que não vale nada. Porque quem está do meu lado não vê da mesma forma, tá certo? Então eu vou respeitar. Assim como eu não posso chegar na igreja de ninguém e sair chutando os santos dos outros, a imagem dos outros, porque eles acreditam nas imagens. Não tenho esse direito de fazer isso. A menos que eu tenha plena convicção de que Deus me mandou fazer isso. Do contrário, para que eu vou mexer? Só para criar mais polêmica, mais problema? Se o meu objetivo aqui é facilitar o conhecimento das pessoas em relação a Deus, as coisas de Deus, por que eu vou dificultar mais ainda? Porque se a pessoa acredita naquilo, ela vai brigar por aquilo, ela vai dar a vida por aquilo. Então não vai ser provocando a ira da pessoa que eu vou conquistar ela, não. Tenho que agir com amor, tenho que agir com moderação, dentro da direção de Deus, para que as pessoas, o outro lá que acreditam naquelas coisas, possam ver em mim realmente a presença de Deus. E assim ela possa abrir os olhos, o Espírito Santo possa trabalhar na mente e no coração dela, para que venha ter um encontro com Cristo. Certo? Nesse capítulo, Paulo tem diante de si um problema a resolver, que com certeza tem sido muito presente na mente de muitos crentes, como já falamos antes, né? Trata-se da questão do alimento consagrado a ídolos. Tem gente que morre de medo. Outros que acreditam que aquilo possa realmente ter algum poder, mas diante da palavra de Deus, o ídolo não é nada. Só existe um único Senhor, Deus, Jesus Cristo, porque Ele mesmo diz, eu e o Pai somos um. Logo, diante de Deus, da pessoa de Jesus, não existe nenhum outro poder no qual a gente possa acreditar e confiar nele. Existem poderes do mal? Existe. Mas eles não são páreo para o poder do Senhor. Quando nós estamos no Senhor, eles se tornam inválidos para nós, ou seja, o poder do mal. No entanto, não cabe a mim estar provocando. Para quê? Para que eu vou mexer com eles? Não é? Em algumas ocasiões, se acontecer de ter que me deparar com eles, aí eu vou ter que fazer valer o que há em mim, a presença do Senhor, o poder de Deus. Aí sim. Uma coisa é você se deparar com a situação e ter que decidir encarar, porque tem que encarar mesmo. Outra coisa é você ir atrás e provocar. Tá entendendo? Não podemos fazer isto, certo? Devemos nos atentar que, embora o assunto seja diretamente relacionado ao alimento,
As orientações do apóstolo servem para aplicarmos tranquilamente a outros feitos. Por quê? Porque envolve diretamente, melhor dizendo, a saúde espiritual do meu irmão. Isso é, aquilo que eu entendo que posso fazer sem correr risco de pecar, se fizer, no caso, se eu fizer, né? Mas, por acaso, se isso me faz levar um irmão meu, que é mais fraco do que eu, a tropeçar e a se escandalizar, automaticamente eu também estou pecando por conta disso. Então eu tenho que tomar meus devidos cuidados, certo? Estou pecando se eu fizer um irmão tropeçar. Por quê? Porque estou sendo arrogante, egoísta, sem pensar que o meu irmão não é capaz de compreender o que faço. Problema dele, se ele não consegue, né, acompanhar, se ele não tem maturidade, problema dele. Tá certo? Não. Problema dele só não. Problema dele, problema meu também, porque eu tenho obrigação de ensiná-lo. E a melhor forma de ensinar esse meu irmão fraco é mostrando amor, mostrando a paciência, mostrando a tolerância e não a arrogância. Eu sei, sabe? Eu sei. Eu posso. Portanto, tá vendo isso aqui? Vou chutar, isso não vale nada, não tenha medo disso não. Agora, se a pessoa chega até a gente e pergunta o que significa isso, qual é a veracidade disso, aí sim, nós vamos sentar com essa pessoa e vamos na Bíblia explicar. Olha, querido, isso aqui, muito embora as pessoas acreditem e outros tenham medo, isso aqui, diante de Deus, não vale nada. Tá entendendo? Dessa forma, eu creio, na direção de Deus, o irmão vai entender e com certeza vai crescer. E a gente pode ver isso tranquilamente aqui, que eu peco quando eu ajo de maneira assim arrogante, com os meus conhecimentos, com a minha capacidade diante de um irmão fraco que não tem o mesmo conhecimento que eu. Quando eu ajo dessa forma, eu estou pecando. Vejamos isso nos versículos 9 e 12. Olha, no cuidado, mas cuidado para que essa vossa liberdade não se torne em motivo de tropeço para os fracos, porque se alguém vier até ti, se alguém vir a ti, no caso, se alguém te vê, em outras palavras, melhor dizendo assim, né? Se alguém te vê, você que tem conhecimento, comendo à mesa no templo de ídolos, quem quer que seja, uma imagem, seja de que for, não será ele incentivado por ter a consciência fraca a fazer a mesma coisa que você, em outras palavras? Porque não convém você, um servo de Deus, estar comendo coisas consagradas a ídolos. No entanto, o texto aqui segue, vamos para a gente não parar aqui na leitura, diz, continua no versículo 10, né? Portanto, se alguém te vir, tu que tens conhecimento, à mesa do ídolo, no templo de um ídolo, comendo coisas sacrificadas ao ídolo, aquele que você não vai estar incentivando, né? A gente já leu isso aqui, incentivando o irmão que tem a mente fraca a fazer a mesma coisa que você, a comer as coisas sacrificadas aos ídolos, você está induzindo se ele te vê fazendo isso. Porém, o versículo 11 diz, assim o fraco teu irmão, por quem Cristo morreu, é destruído pelo seu conhecimento. Ora, se ele ainda não tem maturidade para usufruir dessas coisas, fazendo uso da liberdade que tem em Cristo, pelo conhecimento já recebido, se ele não tem ainda condições de fazer isso, ele vai comer, vai se sentir sei lá o quê, talvez condenado, perdido, contaminado, e ainda por cima pode se escandalizar vendo você fazendo o que você esteja fazendo. E você não pode esquecer que por essa pessoa, mesmo que ele seja fraco, Cristo deu a vida por ele. Então isso tem que ser valorizado. Isso não pode ser desprezado. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Tá certo? E o versículo 12 diz, pecando dessa forma contra os irmãos, ferindo-lhes a consciência fraca, pecais contra Cristo. Meus amados, isso aqui é para a gente tomar cuidado. Eu estou seguro, isso não me faz pecar.
Não encontro nenhum respaldo bíblico que me diga que é pecado isso que eu estou fazendo. Isso é coisa dos homens, a fraqueza deles. Eles são fracos, eles não entendem. Mas eu entendo. Por que eu entendo? Se é que eu tenho esse entendimento, essa sabedoria, esse conhecimento, aí é que eu devo mostrar esse conhecimento equilibrando as minhas ações diante das pessoas. Tá certo? Aí é que eu devo mostrar que tenho conhecimento, mostrando o meu nível de tolerância para com os mais fracos, o meu nível de paciência, de compreensão, de andar com ele, dando os mesmos passos que ele, não fazendo as mesmas coisas que ele, mas não indo muito além para que ele fique perdido lá para trás. Porque eu devo valorizar aquele por quem Cristo deu a vida por ele, assim como deu por mim. Tá certo? Essa é a missão de alguém que é chamado para ensinar outro. Não é querer vomitar o nosso conhecimento, a nossa capacidade em cima do outro de qualquer forma, a todo custo, esteja preparado ou não para ouvir e receber. Não é assim. Se fizermos isso, o versículo 12 diz que nós estamos pecando contra Cristo. Ao mesmo tempo que a gente fere o irmão, a gente fere, né, o corpo de Cristo, certo? As palavras de Paulo nesse texto vão além do que posso ou não comer e fazer. Voltemos aos 3 primeiros versículos, que a gente já leu, mas não puxa nada a gente ler de novo. Rapidamente aqui, olha, quanto a carne sacrificada aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento dá ocasião à arrogância. Mais uma vez aqui para a gente guardar bem. Mas o amor edifica. Então é o amor quem constrói. Não é o conhecimento. O conhecimento é uma ferramenta bem usada. Ela é muito útil. Mas se não tiver o amor, logo você não sabe nem como usar os seus conhecimentos. Torna-se armadilha para você e para os outros. Se alguém supõe conhecer alguma coisa, ainda não conhece até o ponto em que se deve conhecer. Certo? Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Então, queridos, esta é a palavra. Esses versículos nos ensinam a ter equilíbrio. Ao verificar nossos conhecimentos, né, ou melhor, ao evidenciar, porque nós muitas das vezes nos sentimos induzidos pela natureza humana de exibir nossos conhecimentos, queremos que as pessoas nos vejam como inteligentes, como sábias, não é isso? Então, é uma coisa que a gente precisa tomar cuidado, certo? Se não houver esse equilíbrio, a gente acaba usando o conhecimento para algo ruim, o que não é bom, nem para a gente, nem para ninguém. O conhecimento, quando desassociado da sabedoria, traz prejuízo tanto para quem possui, quanto para os que são receptivos a ele. Ao mesmo tempo que me prejudica, porque eu, como agindo por arrogância, por soberba, estou pecando contra o Senhor, porque me falta humildade, eu também estou levando outras pessoas a correrem risco de segmentos errados, tá certo? E até mesmo de se escandalizar, de se aborrecer, de abandonar até os caminhos do Senhor por conta da minha postura. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. O conhecimento ele não pode, de maneira alguma, ser usado desassociado aí digamos assim, da sabedoria. Então, meus amados, vamos ficando por aqui, aproveitando o tempo que nós temos é esse. Não nos permite mais nada. Que Deus abençoe a todos. Forte abraço e que no próximo encontro nós estaremos juntos de novo, em nome de Jesus.